Bom dia a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, possa nos envolver sempre na sua paz. O movimento hippie dos tempos idos trouxe um espanto para a nossa comunidade, porque os jovens fizeram uma proposta de sexo livre, de atitudes irreverentes, de tal forma que ficamos questionando o porquê deles estarem assumindo aquela posição. Mas ficou claro que tudo isso aconteceu em cima de uma comunidade repressora, de pais arbitrários que queriam impor normas rígidas, e eles, no movimento de libertação, assumiram uma postura radical, totalmente dispar do que estava sendo proposto até então. E a gente sabe que toda atitude repressora gera uma disposição em contrário. Nós sabemos que desde histórias remotíssimas, contadas para nós, o homem buscou a religião. Mas não de uma maneira espontânea, era de uma maneira coercitiva. Tinha que se ter uma religião. De outra forma, a criatura pagaria um preço muito caro. Haja visto a Inquisição, as cruzadas, que levaram muitas pessoas à morte, porque essas criaturas não aceitavam os dogmas religiosos. A partir daí, veio a ciência proclamando uma atitude totalmente diferente daquela proposta pela religião. E o homem, então, embasado nessa ciência, que procurava estimular a intelectualidade, a racionalidade, este homem começou a ficar averso à religião e foi deixando-a de lado. Mas hoje nós sabemos que o homem traz dentro de si o que nós chamamos de religiosidade, que é um arquivo inconsciente que nunca se perde, mesmo em cima daquelas atitudes coercitivas de se professar uma religião. Mesmo a criatura não querendo se dizer hoje religiosa, ela traz dentro dela a religiosidade, que é esse arquivo inconsciente. Não tem como matar isso. Então, paradoxalmente, o homem sai de uma atitude repressora e vai para o movimento hippie. Sai de uma religião castradora, coercitiva, e vai para uma atitude de indiferença. Porque poucas são as pessoas que frequentam os templos religiosos. Haja visto, hoje o centro está pela metade. Ainda podemos dizer que o centro, via de regra, está cheio. Mas se nós analisarmos a nossa comunidade, que tem muitas casas religiosas, se elas estivessem cheias todas, não estariam ainda abrigando 1/3 da nossa comunidade. Porque 2/3 estão lá fora e não frequentam literalmente nenhuma casa religiosa. Isso é uma realidade triste, porque a religião é a única responsável por nos mostrar o caminho de volta ao seio de Deus. Qualquer um de nós que queira chegar a um determinado local, primeiro precisamos saber conhecer o mapa para chegarmos lá. E segundo, precisamos conhecer tudo no sentido de vencer as intempéries naturais da caminhada, para nós lograrmos o nosso intento. De outra forma, já podemos considerar que nós não vamos chegar lá de maneira nenhuma. Então, nós todos temos um único programa, independente de caça, de religião, de sexo, de intelectualidade, para todos. A única razão da nossa estada na Terra, aliás, até eu diria, a única razão para a nossa vida
onde quer que estejamos, não só na terra, mas no plano espiritual, é nós nos aparatarmos espiritualmente para desfrutarmos de benesses divinas que estão à nossa espera. Mas isto corre por conta de cada um. Todos têm que fazer essa trajetória. Ela é insofismável, inquestionável. Agora cabe a cada um traçar a sua trajetória e determinar para chegar ao final o seu tempo. Hoje, aliás, nós ontem ouvimos uma palestra muito interessante da nossa Elza, aqui de manhã, quando ela falava do alicerce da nossa vida. Porque a gente, quando vai fazer qualquer construção, tem que ter primeiro um alicerce muito firme. Depois se constrói em cima o que quiser. Mas o alicerce tem que ser muito firme. Então ela dizia que o alicerce da nossa formação espiritual é o Evangelho. Aí poderá vir tudo que quiser e mais alguma coisa em cima disso. Mas sem o Evangelho, nós não vamos fazer o alicerce. Cada vez que a gente trava contato com o Evangelho, nós vamos verificando o quanto nós ainda somos limitados. E o quanto nós precisamos ainda crescer, melhorar, progredir. Então, cada contato com o Evangelho, em forma de leitura, em forma de seminário, em forma de palestra, ou de qualquer outro meio de comunicação, nós estamos agregando em nós elementos que vão construindo a nossa base espiritual. Por isso é fundamental nós estarmos sempre em contato com a religião, qual seja, mas nós temos que buscar uma religião. O jovem é muito indiferente à religião. Ele acha que sabe tudo, que está tudo bem e que não tem que fazer nada e está vivendo de acordo com o que a humanidade espera. Eu acho que a humanidade pode até esperar coisas boas, mas ela mesma não tem parâmetros para estar cobrando nada de ninguém. Porque quando nós travarmos um contato mais estreito com as propostas crísticas, nós vamos verificar que nós estamos ainda muito longe da realidade. Eu diria que quando nós encetarmos uma viagem, nós temos que conhecer principalmente as leis do trânsito, para que a gente não venha bater na primeira esquina, ou no primeiro semáforo, que tem lá um sinal vermelho, que muitas das vezes é desrespeitado. A gente tem que conhecer os sinais do trânsito, para não incorrermos numa infração e pagarmos um tributo muito caro. Dirigindo na mão certa, observando as leis, nós já corremos risco. Agora, imaginemos dirigir na contramão. E o Evangelho é a lei. O Evangelho do Cristo é o caminho. O Evangelho do Cristo é a luz. Porque a caminhada é nossa. Tem intempéries, tem dificuldades, mas com luz nós divisamos os percalços, vamos suplantando-os e vamos chegar lá. Por isso que o Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem vier após mim, jamais andará em trevas. Eu sou a luz. Conheça a verdade e ela vos libertará. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Então nós não temos alternativa. Nós não temos alternativa. Nós temos que conhecer o Evangelho e nós temos que vivenciá-lo onde quer que estejamos, com quem estiver conosco. Passa o tempo, como disse o Cristo, mas a proposta dele jamais vai passar. Então, nós temos que ficar mais atentos para as nossas posturas, para as nossas atitudes perante a vida. É fundamental que nós entendamos isso.
Se nós viemos para cuidar da alma, que é a única que vai embora e continua a caminhada, por que que nós somos tão apegados à matéria ainda? Se a gente conversar com os jovens, é muito raro um jovem dizer, não, porque eu pretendo fazer um trabalho de ajuda à humanidade. Podem estar certos. Se nós conversarmos com o jovem, o que você pretende da vida? Eu quero trabalhar, eu quero ter uma profissão, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero viver numa boa. É isto ou não é? Lógico que é. Mas de repente você pode dizer, não, mas você está crucificando os jovens. Não, eu quero falar então para os velhos. Quero falar para as pessoas adultas. Todo mundo ainda está no lado da matéria. Todo mundo. Cuidando do corpo. Nunca se enalteceu tanto o corpo como agora. As academias que o digam. Garotinho sarado. Até hoje a mulher também quer ficar saradinha também. Cuidar do corpo. Sim, é um instrumento da alma, tem que ser cuidado, mas sem colocar em primazia. Porque nós temos que cuidar mais da alma do que do corpo. Porque a alma vai, o corpo vai para debaixo da terra. Matéria não se leva. Nome fica aqui, título fica aqui. Metal fica aqui. Nós não vamos levar nada. Por que que o homem fica tão preso à matéria? Sim, temos que trabalhar, lógico, temos que ganhar dinheiro, sim, pagar as contas, nenhum problema, isso nós temos essa consciência. Mas tem pessoas que vivem em função disso. Matéria, matéria, matéria. E depois desencarna. Aí é que mora o perigo. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá a desigualdade das riquezas. Logicamente que cada um está no patamar. Se nivelasse tudo que diz respeito à matéria, dando para cada um equitativamente a mesma quantia, dentro de pouco tempo já estaria tudo desnivelado de novo. Porque um trabalha muito, outro trabalha pouco. Um é inteligente, o outro é limitado. Então não tem como estabelecer essa postura igualitária. Não tem como. Por isso é que Deus, sabendo disso, colocou o dinheiro na mão de pessoas que poderão aplicá-lo para o bem da comunidade. Porque o dinheiro é muito bom, o dinheiro é uma coisa maravilhosa. Você tem pesquisa para melhorar a nossa vida, em sentido bem amplo, é em cima do dinheiro. Se hoje nós vivemos um mundo bem melhor do que aquele que nós vivemos no começo da nossa vida, é graças ao dinheiro. Então é importante que alguém assuma essa postura de administrá-lo. Agora, dentro das vidas sucessivas, ou das experiências sucessivas, porque vida é uma só, às vezes a pessoa que não sabe usar bem o dinheiro, vai nascer pobre na próxima encarnação. Para aprender a usá-lo bem. Porque se não usá-lo bem, é um talento que nos é concedido temporariamente, a pessoa vai nascer sem aquele talento para poder valorizá-lo de uma maneira mais apropriada. Então, nós precisamos saber usar esse lado material para nós estarmos bem, não só no plano espiritual, como em outras encarnações. Nós ficamos muito no terra-terra, no aqui e agora. Eu quero viver bem. Tudo bem, ótimo. Mas o que você está fazendo para estar bem do outro lado, no plano espiritual? Porque a gente, quando viaja, vamos imaginar que a gente vai hoje para a Europa. Lá está muito frio. Nós temos que levar roupa quente de Rio Preto ou levar uma roupa para o frio que nós vamos enfrentar lá na Europa? Lógico que tem que levar roupa fria, encher a mala de roupa que possa nos aquecer, senão nós vamos passar muito frio. Assim acontece com a pessoa que desencarna. Nós vamos viver aqui hoje e vamos para o lado de lá. Nós vamos ficar levando para lá o que nós usamos aqui ou o que nós deveríamos usar do lado de lá? Lógico que é o que nós deveríamos usar do lado de lá. E qual seria esta roupagem
que nós vamos utilizar no plano espiritual? São as virtudes, às quais o Cristo fez referência no seu Evangelho, que são as vestes nupciais para o banquete divino. São as virtudes. E por isso nós temos que trabalhá-las. Todas. Sermos mais humildes, mais tolerantes, mais indulgentes, mais amoráveis, mais dóceis, mais mansos. São as virtudes. Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. E o roteiro libertador chama-se Evangelho. O mestre, o orientador, é o Cristo. Então nós temos que trilhar em cima desse caminho. Se nós pudéssemos fazer uma síntese do Evangelho, eu diria que nós poderíamos resumir o Evangelho em 3 frases, que são fundamentais para a nossa vida. A primeira delas, não é comigo. Como assim? Não é comigo. Mas o fulano fez um mal para você, ele agrediu você, ele criou problema para você. Não é comigo. Mas lógico que é com você. Afinal de contas, ele prejudicou, foi você. Não é comigo. Aliás, que pena. O problema é dele. Eu vou cuidar da minha vida. Porque não existe injustiça perante a lei divina. Por mais que a humanidade entenda como injustiça, não é. Porque Deus jamais permitiria um filho seu ser injustiçado. E se nós estamos passando por uma situação constrangedora, é porque nós temos que passar por aquilo. Ah, mas eu não fiz nada para merecer isso. Nessa existência. E na outra? Eu conversava ontem com uma senhora aqui no centro, e ela está atravessando um problema com a família. E ela questionou mesmo a atitude infeliz de 4 filhas, que nem se dignam ir à sua casa momento algum. Tem uma que faz mais de 2 anos que, morando aqui pertinho, que ela não a vê. Eu conversando com ela, sábado passado, não ontem, conversei também ontem, mas conversando com ela sábado passado, eu falei para ela, mas você sabe qual que é a culpada na história? É você. Doutor, mas como? Eu não. Eu fui uma mãe extremada. Eu fui uma mãe dedicada e coisa e tal, e foi desfilando uma série de atitudes coerentes com uma maternidade sadia. Eu disse para ela, mas olha, nós já vivemos tantas outras experiências e já aprontamos tanto. Portanto, o que você está passando, talvez seja muito pouco diante de tudo aquilo que você fez. Ah, doutor, mas eu não acredito em reencarnação. Eu falei, você não acredita? Não, eu não acredito. Quanto tempo você já está aqui no nosso centro? Ela é assistida a nós. 12 anos. E eu falei, mãe, vem cá, não, agora você vai me explicar melhor isso que eu quero entender. Se você está aqui 12 anos ouvindo palestra, falando sempre sobre a reencarnação, e você não acredita, doutor, eu não acredito em reencarnação. Então, eu disse para ela, você não acredita em Jesus? Doutor, lógico que eu acredito. Não acredita. Acredito, doutor? Falei, mas então você não conhece a proposta dele. Como assim? Olha, Jesus disse com muita clareza, quando ele se referia a João Batista, o seu primo, aquele que foi precursor do cristianismo. Ele disse assim, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior dentre todos. Mas no meu reino, ele é um dos menores. Em verdade vos digo, João Batista, este Elias que veio. Elias viveu 250 anos antes do Cristo. Mandou matar 450 sacerdotes de uma religião ou de uma seita chamada de Baal, que era um deus mitológico. Então Elias era um profeta muito conceituado, não vou contar a história, quem quiser só ler o Velho Testamento, está lá. Mas ele, por ser respeitado e achando que os sacerdotes iriam atrapalhar seu esquema,
ele mandou matar os 450 sacerdotes. E morreram, sob o peso da espada. Depois ele volta como João Batista. O próprio Malaquias disse: Elias voltará antes dos dias tormentosos do Senhor. E ele voltou como João Batista. De que jeito que João Batista morreu? Pescoço cortado. Aí nós vamos dizer: ah, mas Deus é muito injusto, não é possível. João Batista, na terra, segundo Cristo, o maior dentre todos. Precursor do cristianismo, batizou Jesus, e agora tem o pescoço cortado? Onde já se viu Deus permitir que isso acontecesse? Ele poderia ser um profeta conceituado, poderia achar que o sacerdote seria atrapalhar seu esquema, mas não precisava mandar matá-los. E ele o fez. Já se permitiu incorrer numa lei divina, de causa e efeito. E por isso pagou o grande tributo com a própria vida. Com a mesma maneira que ele matou os outros, veio a morrer também. Então eu disse à nossa irmã: a senhora é a causa de tudo isso. Bom, felizmente, ontem ela veio conversar comigo e falou: ó, doutor Aguinaldo, não faz 12 anos, depois eu tive fazendo umas contas, faz 13 anos que eu frequento o centro. E olha, depois daquela conversa do senhor sabe que eu passei a acreditar na reencarnação? Eu falei: que bom. Então, os conceitos do Evangelho, os conceitos da doutrina, não são assimilados de chofre de imediato. Por isso é que a gente precisa estar sempre ouvindo, travando contato, estar lendo, para ter um insight, a descoberta. Essa semana espírita que nós fizemos foi toda embasada no Evangelho, no Cristo Consolador, para que a criatura pudesse ter mais informação para realmente acreditar na proposta crística e tentar, sobremaneira, de mudar o comportamento. Quando Jesus estava partindo, os discípulos ficaram muito apreensivos, e ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito Verdade, ou Espírito da Verdade. A humanidade o não receberá, porque o não o reconhecerá. Mas vós reconhecê-lo-eis, porque Ele habitará em vós. Ele, o Espírito da Verdade, trará muitas informações que eu não vos posso trazer agora, bem como recordará tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então a doutrina espírita, hoje, nós sabemos que é o Consolador prometido por Jesus. Toda a doutrina está assinada pelo Espírito da Verdade. E se existe uma doutrina que explica a proposta crística, responsável por estar revisando aqueles conceitos exarados pelo Evangelho e acrescentando mais informações, é o Espiritismo. Devassando principalmente o mundo espiritual, que é o nosso mundo. Nenhuma filosofia, nenhuma doutrina mostrou tanto o lado espiritual, que é o nosso lado, o mundo espiritual, que é o nosso mundo, como a doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus. E no livro O Consolador, então perguntar para o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, qual a característica da verdadeira religião? Então, Emmanuel responde aos amigos encarnados: é aquela que não engana seus adeptos e preconiza o trabalho no bem. Não diz que é o Espiritismo, mas diz que é aquela religião que se propõe a não enganar os seus adeptos e preconizar o trabalho no bem. Porque se a religião não for clara, tentando despertar a consciência, ela é conivente com muitas posturas mentais equivocadas. E a pessoa depois chega do lado de lá: eu achava que o caminho era esse, mas não é. Eu achava que teria que agir assim, mas não é. E aí
às vezes vai chegar lá muito atrasado, todo ralado, ou às vezes vai demorar muito a chegar, por conta da ignorância. Então a proposta da doutrina é exatamente mostrar o caminho de volta, sem esconder nada, aclarando as consciências. Então, como eu disse, a primeira frase que nós poderíamos usar para exemplificar o Evangelho e a doutrina é essa: não é comigo. Que é o perdão, que é a tolerância. Deixa para lá. Aliás, muito obrigado, eu devo agradecer ao fulano que me fez isso. Porque ele está, primeiro, sendo instrumento da minha lapidação. E se eu tenho que passar por isso, segundo Jesus, eu estou sendo justiçado, está tudo certo. Porque o Cristo disse assim: é necessário que haja escândalo na terra, para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou quer dizer o seguinte: alguém tem que fazer mal para alguém, que o escândalo vem do verbo escandalizain, do grego, que significa fazer mal para alguém. Então o escândalo significa alguém fazendo mal para alguém, é motivo de justiça. Agora, se a pessoa fez mal, já assumiu um débito. Então, vamos orar para aquele que nos ofendeu. Que é a outra proposta do Cristo: amai o inimigo, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e ainda bendizei os que vos maldizem. Aí vocês vão dizer: ah, mas Jesus está defendendo o outro, não é? Não, Jesus está defendendo a nós outros. Que é um terapeuta divino. Não existe terapeuta melhor do que o Cristo para cuidar das nossas mentes. E me desculpe os psicólogos que estão presentes. Mas nós somos ainda muito infantis para nos colocarmos nesse pedestal. O Cristo continua sendo ainda o maior terapeuta de alma. Basta se orientar pelo seu Evangelho. Nós vamos viver redondinhos, numa boa, uma vida plena. Mas se não ouvirmos, não seguirmos a proposta crística, nós vamos pagar um tributo muito caro. Se não, nessa existência, vamos apenas adiar para uma outra experiência que nos espera. Como hoje nós estamos pagando um tributo pela vida que nós vivemos no planeta Terra, porque lá atrás nós fomos recalcitrantes no erro. Indiferentes às propostas dos grandes avatares, porque Jesus veio, mas não foi só ele. Tantos outros já vieram antes com essa proposta. Encontramos Buda, Krishna, encontramos o Sócrates. Hoje nos Estados Unidos já tem uma terapia chamada filosófica. Não é mais terapia psicológica, tratando das emoções, é terapia filosófica, tentando despertar a pessoa da sua ignorância para a sabedoria. Filosofia significa questionar e responder. Então hoje a doutrina espírita, no meu ponto de vista, é a grande terapeuta filosófica. Porque se nós pegarmos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar todas as respostas para os nossos questionamentos, em se tratando da nossa limitação mental. Por quê? Tem muitas coisas que os Espíritos nem revelaram ainda, porque não temos maturidade para entender. Mas aquilo que está compatível com o nosso nível de consciência, então, as respostas para as nossas perguntas estão no livro dos Espíritos. Por isso a importância da gente estar estudando bastante o livro dos Espíritos. Aliás, deveria ser introduzido em todas as constituições das nações no plano terrestre. Cada nação deveria tirar sua constituição, rasgá-la, jogar no lixo e pegar o livro dos Espíritos e dizer assim: esta é a nossa constituição. Quer saber? É só ler aqui. E vamos aplicar o que está aqui. Matariam no ninho. O Evangelho também, quando ele se propõe fazer ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Mas como é difícil entender isso. A gente faz sempre pensando na gente. Uma outra frase muito importante: primeira, não é comigo. Se me fez, problema da pessoa. Porque se a pessoa também disser assim:
ele fez isso comigo, a criatura já assume duas posturas. Uma é dizer, eu sou mesmo infeliz, veja que eu fiz tanto para ele, e ele agora faz isso comigo. É autocomiseração. Se fizer isso, vai entrar em depressão, não é uma boa. Mas então para não entrar na autocomiseração, que atitude deve tomar? Bom, das duas, ou deixa para lá ou vai para o revide. Ele fez, deixa comigo, vai levar o troco. Também não é legal. Vai arrumar, apenas adiar a dívida. O Cristo não disse, reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele? De outra forma sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até a última moeda, o último ceitil? Nenhuma dúvida. Então nós temos que reconciliar com os nossos adversários. Adversário que está dentro de casa, adversário que está lá fora, adversário que está no trabalho, adversário que está lá na outra nação, pouco importa. Vamos deixar de ficar brigando com o nosso adversário. Vamos fazer as pazes. Numa coisa os hippies estavam certos, paz e amor, né? Vamos viver em paz e amor. Porque se arrumar a briga, pode estar certo. Nós vamos apenas adiar esse reencontro para a paz. E aí reencarna de novo, com os mesmos indivíduos. E vai dizer, meu Deus, você mandou uma turminha difícil para conviver comigo, né? Pois então, é a turminha que você precisa para você se lapidar. Porque a gente sempre coloca o problema nos outros, né? Mas a minha vida é complicadíssima por causa do fulano, por causa do cicrano. Eu acho que é muito fácil de botar a culpa nos outros. Se a gente merecesse uma turminha melhor, nós viríamos com a turminha melhor. Se nós não merecemos, então a gente vem com aquela turminha caprichada, que a gente precisa dela, né? Vocês já viram burilar diamante? Diamante é a pedra, se não a mais dura, uma das mais duras que existem. Então tem que pegar um buril, uma lixinha, aquela lixinha que desgasta mesmo, e para chegar ao diamante na moldagem adequada. Então não se pode burilar sem sofrimento, sem dor, sem dificuldade. Não tem jeito. Então a nossa alma poderia até sofrer menos se ouvisse o Cornélio Pires, que disse assim: o céu dispõe de 2 ralos para melhorar o nosso destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Ou seja, ou nós nos instruímos e trilhamos no caminho certo, ou nós vamos pagar o tributo com o sofrimento. Qual que vocês querem? Se instruir e evitar o sofrimento, ou quer continuar na ignorância e pagar o tributo do sofrimento? Então tem que estudar, tem que buscar. Porque tudo na vida é o senso da repetição. Não se consegue fazer bem uma coisa na primeira vez. Não. Ninguém consegue fazer bem uma coisa na primeira vez. Se fizer, é por lei do acaso. Mas, pela lei natural, nós não conseguimos. Então nós temos que fazer sempre. Então, eu já li o Evangelho, agora eu sou cristão. Será? Basta alguém dar uma escorregadinha, que a gente já aproveita e dá uma empurradinha para ele ir no chão de vez. Então, onde está a solidariedade, a fraternidade verdadeira? Segunda frase. Viver o dia de hoje. É a proposta crística. O Evangelho diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Disse o Cristo. Basta cada dia com o seu problema. Olhai as aves dos céus, os lírios do campo. Se Deus dá de comer essas aves que não trabalham nem ceifam, que veste os vegetais, que dirá vós que sois filhos diretos do Pai? É um poeta, mas muito sábio. Por que nós nos preocuparmos com o dia de amanhã? Vamos viver o dia de hoje, só hoje. É uma proposta do Evangelho. Então a ansiedade hoje, no pico máximo, leva ao pânico. O que é essa ansiedade? É a pessoa que vive o hoje ou que está vivendo o ano que vem? Se eu falar que está vivendo amanhã é pouco, né?
está vivendo o ano que vem, vamos dizer, 10 anos para frente. Tem muita gente que se preocupa demais com amanhã. Para quê? Basta cada dia com o seu problema. Vamos viver hoje numa boa. Só hoje. Aliás, eu vou pedir permissão ao Cris para mudar um pouquinho esse enunciado. Vamos viver cada período. Agora, nós estamos aqui no centro, vamos ficar curtindo esse momento, porque senão a dona de casa está pensando, o que eu vou fazer de almoço lá hoje? Já está vivendo ansiosamente. E o outro assim, mas meu Deus do céu, depois desse feriado alongado, terça-feira vai dar trabalho, não sei nem como é que eu vou fazer. Meu Deus, já está na terça-feira, nós estamos no domingo, de manhã. Isso é ansiedade. Isso, não, resolve. Fala para mim. Não, eu sou ansioso, eu já antecipo tudo. Resolve. Não resolve. E essa energia negativa que nós arquivamos, colocamos dentro de nós, por essa ansiedade, ela tem que ser canalizada. Se realmente chegar na terça-feira e tiver muitos problemas para resolver, ninguém já está tão ansioso, a energia está já canalizada, ele coloca em prática. Mas se ele chegar na terça-feira e tudo ficar redondinho, não aconteceu nada, está tudo bem, essa energia continua dentro dele. E ela vai gerar problema, porque essa energia vai para algum lugar. E sabe para onde? Para o seu organismo físico. Aí ele vai ter tontura, ele vai ter sudorese, ele vai ter dor de barriga, ele vai ter palpitação. Ele diz, meu Deus, não sei o que está acontecendo comigo. Lógico, ansiedade. Então a proposta do Evangelho é que a gente viva bem. Então vamos viver o dia de hoje. Ah, mas você não faz programa para amanhã? Não, sim. Se tem uma agenda, programa hoje que tem que fazer. Até no final do ano, até o ano que vem, nenhum problema. Está agendado, mas deixa para fazer aquilo no seu devido momento. Porque se ficar pensando, vai se desgastando. E não vai levar a nada. Pelo contrário, vai se desequilibrar. Então, viver o dia de hoje. Terceira e última frase. Não é comigo? Viver o dia de hoje. Terceira frase. Bem sempre, mal nunca. Vamos fazer o bem. Só o bem. Mal, nem para uma formiga. Vamos fazer o bem. Mal é tudo que denigre a vida, que conspurca a vida, que mata a vida. O bem é tudo que enaltece, que constrói, que dignifica e respeita a vida. Então, vamos fazer o bem. O bem pode ser feito de N maneiras, mas vamos fazer o bem. Outro dia eu fazia uma palestra e falava sobre a seleção brasileira. Ah, mas meu time jogou muito bem. Quanto foi? 0-0. Não, mas então não adiantou nada. Ah, mas foi um espetáculo. Mas ganhou. Não, não ganhou. Também não adiantou nada. Então, no futebol, para dizer que o time jogou, tem que fazer igual o meu Corinthians de ontem. Marcou um gol e se justificou. Porque se fala, ah, mas foi um jogo maravilhoso, e jogou, mas foi demais, emocionante. Mas não marcou, ficou no 0-0, não vai ser campeão de jeito nenhum. Então a mesma coisa na nossa vida. Ah, mas eu vivi tão bem. Eu casei, tive 10 filhos. Eu na minha profissão ralei muito. E vai desfilando. Eu vivi realmente muito bem. Mas você fez o bem? Não, mas como assim? Você fez o bem? Mas tinha que fazer o bem? Lógico que tinha. Você não marcou o gol, portanto não vai ganhar o campeonato. Então a nossa vida tem que se fazer o bem. E quando vem a seleção brasileira e vê um jogador lá, por exemplo, que marcou todos os gols e o Brasil foi campeão, logicamente vai ser abraçado, laureado, alguém vai perguntar para ele, de que time você era? Ah, você é do Flamengo, então não vou te abraçar. Coisa nenhuma. Poderia ser do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo, de qualquer time. Ele vai ser abraçado. Ah, então a mesma coisa acontece conosco. Vamos chegar do outro lado, ninguém vai perguntar, ah, você era espírita? Não vai perguntar. Você era católico? Evangélico? Não. Vai perguntar o que você fez da sua vida. Fez o bem? Vem para cá, está comigo. Não fez? Agora vamos ver o que vai acontecer. Então a proposta é fazer o bem.
Não se iludam, façam o bem. Se possível, todos os dias. O Chico o que que fala? Façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Sabendo disso, o Paulo de Tarso escreveu para os cristãos da época, convivendo ali com os divulgadores do Evangelho, porque Jesus já tinha ido embora, portanto ele não conversou com Cristo, só ouviu espiritualmente a porta de Damasco, mas ele não viu Jesus materialmente encarnado, só através das informações, mas ele incorporou tanta proposta crística que ele escreveu para os cristãos. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, que eu conheça profundamente os mistérios, se eu não tiver amor ou caridade, nada me servirá. Mesmo que eu tenha fé a ponto de transportar uma montanha, mesmo que eu dê tudo aos pobres, o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, nada me adiantará. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se regozija com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor não advoga em causa própria. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas agora que sou homem, eu penso como homem. Permanece entre nós a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos sentimentos é o amor. Então a proposta do Paulo é exatamente ratificar a proposta de Jesus. Adianta falar a língua dos homens, ser um erudito? Ou aquele indivíduo que é analfabeto e fala simplesinho, sabe, nossa, esse vai ganhar o céu, que ele é tão simplesinho. Coisa nenhuma. Não adianta ser um intelectual, falar bonito, se ele não faz o bem. Também não adianta ser um pobrezinho, coitadinho, que fala uma linguagem simples, porque também não vai resolver nada. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, que eu conheça profundamente os mistérios, às vezes é um médium intuitivo, ou tem a premonição, e consegue até fazer algumas informações antecipadas, que é a profecia. Às vezes conhece muito dos mistérios, entre aspas, o que os outros não conhecem, e portanto, às vezes colocam como mistério, mas não existe mistério, só existe ignorância, porque quando é aclarado já deixou de ser mistério. Mas às vezes a pessoa, mas são mistérios, eu sei, mas você não pode saber, não adianta nada. Não adianta ser médium, se não faz o bem, e nem ser um entendido dos pseudos mistérios, também não adianta, se não faz o bem. Mas eu tenho fé, mas tanta fé em Deus, em Jesus, também não adianta nada. O Tiago dizia assim, se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. Fé sem obras é morta. Mas eu tenho tanta fé em Deus. Não adianta nada. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, Deus seja louvado. É linguagem dos anjos, não adianta. Tem muita gente que fala assim, né? Outro dia uma senhora veio conversar comigo, e eu conversei bastante com ela, quase uma hora, explicando como ela deveria agir diante de uma situação dentro daquilo que eu já entendia que seria próximo do certo. Aí ela saiu e falou assim, doutor Aguinaldo, vai dar certo, Deus é todo poderoso. Eu falei, volta aqui que a senhora não entendeu nada que nós conversamos. Deus é fiel, com a graça de Deus. Tudo isso nós entendemos, que Deus é poderoso, que é fiel, que é sábio, que é... Deus é tudo e mais alguma coisa. Mas resolve o nosso problema? Não. Não basta ter essa atitude, a linguagem dos anjos. Aleluia.
Não adianta. Nós temos que ter uma postura de caridade, postura de amor. Ah, mas eu dou tudo para os pobres. Não adianta nada também. Ah, adianta sim. Eu tenho dado roupa, eu tenho dado comida. Tudo bem. Isso é muito louvável, o lado material da caridade. Mas e como é que você está se portando em casa? Você está sendo legal com a sua família? No trabalho você está sendo legal com os seus companheiros? No trânsito você está sendo tolerante com algumas criaturas irreverentes? Aí tudo bem, é a caridade. E a ajuda aos pobres também é importante. Mas só ajudar os pobres achando que vai comprar um lugarzinho no céu, não vai. Não vai, porque geralmente a gente dá o que nos sobra. E isso o Cristo disse para os discípulos. Você viu aquela mulherzinha que colocou aquela moedinha lá no gasofilácio? Nós vimos, Senhor. Pois então, ela deu mais do que aqueles ricaços que colocaram lá muito dinheiro. Porque ela deu o que lhe sobrava. E aqui eles estão dando o que deu o que estava faltando para ela. E os outros estão dando o que está sobrando. Então, não tem tanto valor. Então a caridade não podemos colocá-la como essa doação material. Ajuda, a gente está começando a desapegar dos bens materiais. Ótimo, mas não é isso caridade. Ah, mas eu faço um sacrifício. Eu dou o meu próprio corpo para o sacrifício. Adianta? Não. E tem gente que faz promessas, vocês sabiam disso? Lá na minha terra tinha um moleque que tinha um cabelo comprido, tinha lá embaixo, né? E aí eu cheguei para a mãe dele e falei assim, o que está acontecendo? Você não manda cortar o cabelo desse menino? Não, eu fiz uma promessa. Se acontecesse uma coisa, eu falei para Deus, vou deixar o cabelo do meu filho crescer até ele chegar na cintura. Eu pensei, meu Deus, o moleque passando pelo ridículo, porque os colegas gozando o tempo todo, chamando de mariquinha, com aquele cabelo comprido. Mas a mãe fez uma promessa. E promessa para o outro cumprir, né? Pior é isso, né? E se acontecer isso, eu vou subir na escada da penha de joelho. Quantas pessoas na escada da penha que deixou o joelho em feridas? Adianta sacrificar-se? Não resolve. Deus não quer sacrifício, está no Evangelho, quer a transformação. Deus quer sacrifício? Não, quer transformação. E o amor é paciente, é tranquilo, sabe esperar, sabe crer, ele acredita. Não é vaidoso, não é orgulhoso, não ensoberbece, não se envaidece. Não advoga em causa própria, não é egoísta. O amor é muito sereno, é muito tranquilo. A caridade é isso. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é a caridade sob a vista do Cristo. Kardec perguntou para os Espíritos. Bondade, indulgência e perdão. Ou seja, ser bom com as pessoas, procurar ajudar as pessoas naquilo que elas estão precisando, na hora que elas estão precisando. Porque passou, é igual cavalo, está arriado, passa na nossa frente. Não montou, vai a pé. É a oportunidade que a gente perde. E a oportunidade de ajudar os outros é uma só. Raramente ela volta. Pode vir até uma outra, mas aqui ela já passou. Diz o Dr. Bezerra de Menezes que é o anjo dourado que se aporta à nossa presença para que a gente possa se utilizar deste anjo. A oportunidade de fazer o bem. Passou. Aquela oportunidade já era. Nunca mais. Então não percamos a oportunidade de ajudar os outros. A vida é tão rápida, não é, Dorival? Nós estamos indo embora daqui a uns dias. O que nós vamos levar para o outro lado? Tudo fica aqui. Tudo. Só vai o que está aqui dentro da cabeça e o que está aqui dentro do coração. O resto, nada. Não levamos mais nada. Então vamos fazer o bem. Esta é a proposta do Cristo. Quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Então vamos fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, mas eu vou ajudar o fulano. Um dia minha filha falou, pai, mas você está ajudando o fulano? Eu falei, eu estou. Mas ele é um bandido, pai. Foi o problema dele. Ajude, não importa quem seja.
não importa quem seja. Ontem eu estava ajudando uma pessoa aqui, aí uma irmã nossa disse, não, mas você está ajudando essa pessoa? Eu estou. Mas você sabe da vida dela? Eu falei, não me interessa a vida dela. A vida dela é dela. E eu vou ajudar porque ela precisa. O bem que eu faço é bom para mim. O mal que ela faz, o problema é dela. Então, vamos fazer o bem. Sempre. Daqui para frente, então, vocês lembrem só dessas 3 frases. Esqueçam do resto. Pode esquecer, estou segurando, pode esquecer. Não é comigo? Viver o dia de hoje, bem sempre, mal nunca. Pronto. Pode estar certo, vocês vão voltar para o outro lado extremamente reconhecidos. E Alta de Souza, que é uma criatura maravilhosa, continua no plano espiritual, advogando a causa do bem, ela escreveu através do Chico o seguinte: segue os passos de Jesus enquanto é dia, sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Porque a noite da morte é triste e densa, para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. Mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denunciam os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce, a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda a hora. Porque ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.